Maravilhoso como sempre, meu amigo. O instante da Aline está lá também, porque agora o bicho vai pegar. Eu dei notícias boas e notícias ruins. Eu vou falar de uma coisa agora que pode quebrar o teu negócio do absoluto nada se você não entender desse assunto. Quem sabe qual assunto é? Quem sabe? Qual assunto está hypado aí e vai acontecer algo que pode quebrar o seu negócio se você não tiver conhecimento dele? Reforma tributária. É um assunto que a gente empresário queria ouvir? Não, talvez não. É um assunto que a gente queria se preocupar agora? Talvez não. Mas é um assunto que se a gente não estiver por dentro, cercado de pessoas que estão por dentro, pode quebrar o nosso negócio da noite para o dia. Então chegou a hora de mergulharmos num dos temas mais importantes, referente ao futuro das nossas empresas, a reforma tributária. Para isso eu vou trazer ele, que é advogado, consultor, ele que é especialista em reforma tributária, ele que é idealizador do projeto Nova Reforma Tributária, condutor da PEC 45 e mais um monte de credenciais. Uma das pessoas que mais entende do assunto no país. Recebam Eurico Marcos Diniz de Santi. Pra realizar, parado não posso ficar. Se eu tiver o que dizer, o mundo escutar. Eu tô no Empreende Brasil. Ele veio para salvar a tua empresa. Empreende Brasil. O palco é teu, arrasa. Todo mundo precisa saber. Solta o verbo que a gente quer saber. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Brasil. Obrigado pelo convite. É só avançar no slide aqui. Eu não estou acostumado com esse ambiente 360. Tudo começou com um projeto da Fundação Getúlio Vargas chamado Nossa Reforma Tributária. O Brasil tem um problema que surgiu na década de 60. Nós instalamos um sistema tributário num país federativo, que tem 3 instâncias federativas, União, Estados e municípios, a partir da experiência de um país que é unitário, que foi a França. Então, a base do IVA, que é mercadorias, serviços e indústria, foi tirada de um modelo de um país unitário e instaurado na Constituição brasileira na década de 60, separando indústria, que ficou sendo tributada pela União, comércio, que ficou sob a competência de 27 estados, com 27 legislações diferentes, e serviços, que ficou da competência dos municípios, só que nós temos mais de 5.500 municípios. Então, tudo isso foi criando uma tremenda complexidade. Esse desenho normativo, que foi instaurado há 50 anos, foi criando uma tremenda complexidade e nós não conseguimos mudar esse sistema. Por quê? A cada proposta, os estados eram contra, os municípios eram contra, o setor produtivo era contra, em função das inseguranças que ensejava esse modelo. Mas nós começamos em 2014 um movimento que é a sociedade que iria propor a reforma tributária. Não foi o governo que propôs essa reforma. Essa reforma foi proposta pela sociedade e com o objetivo de criar esperança e empreendedorismo no Brasil. Então é fundamental para entender essa reforma. Não foi o governo que fez a reforma, fomos nós que fizemos a reforma. A reforma partiu da economia, a reforma partiu do setor produtivo e o grande objetivo dessa reforma é oferecer segurança jurídica e aumentar a produtividade no Brasil. Então eu vou começar contando a história desse processo. Em 2013, eu já dava aula há cerca de 17 anos na Fundação Getúlio Vargas, de tributário, e eu comecei a sentir um problema, um desconforto em sala de aula. Eu mesmo não conseguia explicar o sistema tributário atual. Então, eu entrei numa crise como professor e parei um ano, pedi um sabático para escrever esse livro.
chama Kafka, Alienação e Deformidades da Legalidade. Nesse livro, eu, a partir da minha experiência de parecerista, de operador do direito, eu sistematizei todas as deformidades do sistema tributário brasileiro. O livro começa com um encontro de Kafka com o Janusz, que foi um amigo dele, numa exposição em Praga. O amigo dele olhou era uma exposição de Picasso. E o amigo olhou para o Kafka e falou: nossa, que escritor, que pintor terrível, né? Ele distorce os objetos e as pessoas. E o Kafka disse: não, ele não distorce os objetos e as pessoas. Ele apenas mostra as deformidades que nós não conseguimos enxergar através da arte. Então esse livro buscou mostrar essas deformidades. Essa cena em que eu tenho um mural, eu tenho um guarda na frente e tenho, enfim, um brilho por detrás desse mural, está no capítulo 9, chamado A Catedral, do livro O Processo. A história é a seguinte: uma pessoa vem do interior, uma pessoa que não conhece a lei, não conhece o direito, ela vem do interior e ela tenta entrar por essa porta. E esse guardião, esse guarda barra: você não pode. E essa pessoa tenta a vida toda entrar pela porta da legalidade. E sempre o guarda diz não. Até que no fim da vida, ele está morrendo, ele chama o guarda, e o guarda, irritado com ele: você é insaciável, o que você quer? Ele falou: olha, eu já desisti de entrar pela porta da lei e pela porta da legalidade. Mas eu tenho uma última pergunta. E o guarda, irritado, diz: qual é a pergunta? Ele falou: todos os homens, todos os cidadãos querem entrar na legalidade. A minha pergunta é: por que eu passei minha vida toda diante dessa porta e nunca ninguém passou por ela? E o guarda responde, gritando para ele: nunca ninguém passou por essa porta, porque essa porta foi feita só para você. E agora que você está morrendo, eu vou fechá-la. Eu fiquei, a partir desse conto, que chama Before the Law, tentando identificar quem é esse guarda. Eu pensei primeiro: é um agente fiscal, é um agente da Receita Federal, é um juiz, é um desembargador, é um ministro do Supremo, do STJ, é uma autoridade certamente, mas de repente eu me vi no espelho que eu, como professor, eu reproduzia esse sistema. Então eu pedi esse sabático na GV para escrever esse livro, para primeiro enxergar as deformidades, para depois começar o processo da reforma tributária. Então a ideia foi essa: a sociedade como protagonista de um sistema tributário. Então esse sistema tributário foi feito para o empreendedor. Aqui está o time que escreveu a reforma. À esquerda, de cabelinho branco, está o Nelson Machado, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, economista, contador, foi ministro do Planejamento, foi ministro da Previdência Social, enfim, um homem público super credenciado para trabalhar com a reforma. Ali no centro, o Bernardo Api, que é economista também, genial, tentou fazer uma reforma após os anos 2000, não conseguiu. E do meu lado, o professor Isaías Coelho, que é simplesmente um gênio. Ele foi primeiro colocado na Receita Federal, foi primeiro colocado no Banco do Brasil, trabalhou na Receita Federal até os 50 anos, depois ele se aposentou, foi trabalhar no FMI e fez reforma tributária em mais de 60 países do mundo. Então foi esse time que começou a trabalhar a reforma. Ali atrás tem um mural, que são os princípios do CECIF. Então, quando a gente começou a fazer a reforma, há 10 anos atrás, a nossa preocupação era ampliar o potencial de crescimento do Brasil a longo prazo, garantir sustentabilidade fiscal, fomentar transparência, reduzir desigualdades sociais e regionais e garantir o uso adequado dos recursos naturais.
E abaixo, um ponto muito importante, o CECIF, que significa Centro de Cidadania Fiscal, atuará de forma independente e imparcial, tendo como referência os interesses difusos da população brasileira. E abaixo, uma outra frase faz parte do Estatuto, que nós não vamos defender nenhum setor e nem beneficiar nenhuma empresa. Então, a ideia era fazer o melhor para todos. Então, essa foi o desenho inicial do CECIF. Objetivos da reforma tributária. Então, a gente começou a largada com clareza que esses eram nossos objetivos. Primeiro, fomentar o ambiente de negócios e a produtividade. Segundo, criar segurança jurídica. Esse lançamento por declaração é uma forma de criar essa segurança jurídica. Eliminar os focos do contencioso. Nós levantamos todos os focos do contencioso atual e propomos soluções para eliminar esse contencioso. Manter a carga tributária atual. As reformas tributárias muitas vezes travavam pelo medo do aumento de carga tributária. A gente criou um mecanismo para garantir que não haja aumento de carga tributária. Um grande problema que nós temos e que travou as outras reformas foi: se aumentar a carga tributária, os empresários são contra. Se diminuir a carga tributária, estados, municípios, União são contra. Então, como premissa, a gente vai manter a carga tributária e a gente criou um mecanismo para isso. Quinto, em vez de trabalhar, como a gente vai trabalhar hoje com a guerra fiscal, municípios contra municípios, estados contra estados, estados contra a União, criar um novo federalismo cooperativo em que todos trabalhem juntos. Tributação no destino, ou seja, deixo de deixar o dinheiro lá no sul, sudeste e vou distribuir esse recurso no destino. A partir de agora, eu não tributo mais as empresas, eu tributo o cidadão que mora no destino. E o dinheiro do recurso vai para o destino também. Então, é uma mudança radical do modelo atual. E para que isso funcionasse, era fundamental a gente ter um comitê gestor, que é a forma que eu tenho para integrar estados e municípios na cobrança dos impostos. Sexto objetivo, eu acho que o mais importante deles, foi criar cidadania fiscal. Ou seja, a partir do momento em que não são mais as empresas que pagam os tributos, é o cidadão contribuinte no destino e o dinheiro vai pro destino, ou seja, tudo que for consumido de bens e serviços aqui em Belém, vai ficar o dinheiro aqui em Belém. E quem vai estar pagando isso de forma clara vai ser o consumidor aqui em Belém. Vai aparecer na nota fiscal quanto eu pago desse imposto para a União, quanto eu pago para o Estado do Pará e quanto eu pago para a cidade de Belém. Isso empodera o cidadão, que também é eleitor, a discutir carga tributária, e quando ele vê quanto ele paga de carga tributária, ele começa a discutir políticas de gasto público, orçamento público, qualidade de serviço público, saúde, educação, que eu acho que é um dos principais objetivos dessa reforma. E, por fim, instalada uma administração tributária chamada 3.0, que é uma administração moderna, informatizada, voltada para o contribuinte, voltada para criar ambiente de negócios do Brasil. Grandes histórias, grandes instituições. Ela começou ali na Fundação Getúlio Vargas, mas teve o apoio da Federação Nacional dos Auditores Fiscais Municipais, da Confederação Nacional de Municípios, do CONCEFAS, que reúne os 27 estados da União, da FEBRAFIT, que reúne todos os agentes fiscais dos estados, e da AFRESP, que é uma instituição de São Paulo. Ou seja, ela dialogou com uma série de instituições e nós nos demos conta que o fisco também gostou da reforma, porque com a simplicidade, o agente fiscal tem segurança jurídica para aplicar o tributo e para trabalhar a favor do ambiente de negócios. Então, foi muito interessante esse apoio que nós recebemos e a colaboração que nós recebemos dos agentes fiscais. Aqui, eliminação de focos de contencioso. Enfim, eu tenho múltiplas fontes de contencioso, como aparece ali, e agora eu vou ter uma única fonte, uma única lei,
em vez de ter 6.686 leis diferentes, eu tenho que interpretar uma única lei. Eu tinha múltiplos fatos geradores, agora tem um único fato gerador. Eu tinha restrição de direito a crédito, isso criava cumulatividade na cadeia e aumentava o preço dos produtos. Agora a gente acaba com a cumulatividade. Enfim, a gente foi identificando todos esses problemas de múltiplas obrigações acessórias, agora é um documento único e resolvemos esses focos de contencioso através do sistema CBS e IBS. E também mudamos a relação entre princípios e regras com que a gente sempre trabalhou no direito. No direito atual, está aqui um advogado mineiro, ele colocou todas as leis tributárias num único livro, fica aquele livro enorme. Então a gente trabalha esse manicômio jurídico tributário e tenta resolvê-lo através de princípios e torná-lo coerente. Na nossa proposta de mudança, a gente fez o contrário. A gente foi escrevendo notas técnicas que foram depois se transformando em legislação, mas a primeira nota técnica, número 1, de 2015, a gente definiu: nós queremos um sistema tributário simples para quem empreende, para quem paga, recolhe esse tributo. Então, a simplicidade é pro contribuinte, transparente para o cidadão eleitor, consumidor, que efetivamente vai pagar a carga tributária. Neutro, para que as questões tributárias não interfiram em decisões dos negócios. O grande impacto dessa reforma é que até hoje nós tivemos que fazer planejamento tributário para pagar menos tributo. Então, em vez de trabalhar com produtividade, em vez de nos preocuparmos com as questões que dizem respeito à pesquisa e desenvolvimento e questões relevantes relativas ao empreendedorismo, os empresários tinham que se preocupar com carga tributária. Agora, o movimento vai ser de desplanejamento tributário. Eu vou ter uma legislação simples e o empreendedor vai ter que focar no seu negócio para poder ter competitividade. E isonomia. A partir daí, a gente identificou o que seria, a partir desses princípios, a gente definiu as regras que seriam assimiladas à reforma tributária. Primeiro, uma base ampla de tributação, uma lei única, uma alíquota uniforme. Hoje a gente tem no ICMS crédito por dentro, que cria grande complexidade. Então, o crédito agora vai ser por fora. Não incide na exportação, não incide no investimento. Ou seja, quem investe e está comprando mercadorias, está contratando advogado, contratando arquiteto, fazendo uma planta industrial, ele paga tributos, mas quando ele acumula esses tributos, como ele não é operacional, ele pode pedir tudo de volta. Ou seja, estou incentivando efetivamente o investimento. E transição sem carga tributária. A instauração de um novo e inédito federalismo cooperativo. Uma das grandes travas para fazer a reforma é que o princípio federativo ele é cláusula pétrea na Constituição. Está ali no artigo 60, parágrafo 4º, eu não posso realizar nenhuma reforma, nenhuma modificação da lei que afete o federalismo, ou seja, reduza o federalismo. Então, a gente sempre teve um problema. Os municípios têm competência para tributar serviços, mas não têm competência para tributar mercadorias. Os estados têm competência para tributar mercadorias, mas não têm competência para tributar serviços. E a União, através do PIS/COFINS, tributa mercadorias e serviços. Qual foi o nosso grande desafio? A cada reforma tributária que era proposta, ou seja, criar um novo imposto, os municípios eram contra porque não queriam perder o ISS. Os estados eram contra porque não queriam perder o ICMS. E os juristas eram contra porque sempre atacavam a reforma porque feria o princípio federativo. Eu não posso tirar a competência nem do município, nem tirar a competência do estado. Qual foi a saída que nós encontramos? O novo sistema IBS, CBS, aumenta a competência dos municípios. Ou seja, a partir da reforma tributária, o município de Belém
O fisco de Belém pode tributar todas as mercadorias e serviços que são consumidas dentro do território da cidade de Belém. E todos os recursos vêm para a cidade de Belém. E quem define a alíquota aqui da cidade de Belém, sobre todos esses produtos e serviços, é o cidadão eleitor que mora em Belém. E os estados, em vez de perder o ICMS, a gente aumentou a competência dos estados e eles têm competência para tributar serviços também. Ou seja, os municípios ganharam a tributação sobre mercadorias, eu aumentei sua competência, os estados ganharam competência para tributar serviços, a União já tinha competência para tributar mercadorias e serviços. O que eu fiz com isso? Eu consegui unificar a base de tributação nacional. Como estados, municípios e União têm a mesma base tributária, a mesma base de tributação, eu posso fazer uma única legislação. E essa foi a grande sacada dessa reforma tributária. Nós temos uma única lei complementar que define o imposto, ou seja, eu saio de 5.600 leis para uma única lei e atribuo competência aos estados e municípios para que eles definam a alíquota por lei ordinária. É uma lei só, compartilhada por União, estados e municípios, com competência para União, estados e municípios definirem por lei ordinária a sua alíquota no destino. Então, por exemplo, se aqui em Belém eu comprar um iPhone, nós não sabemos a alíquota ainda, mas se eu comprar um iPhone, o iPhone for R$10.000, vai aparecer na nota fiscal nacional de forma clara que o preço da venda é R$12.500, 9% disso vai para a União, 14% disso, R$1.400, vai para o Estado e 2% disso vai para o município. Então eu vejo de forma clara quanto que eu estou pagando de tributo no consumo. E tem uma nova experiência entre fisco e contribuinte como usuário da administração tributária. Hoje em dia, quem interpreta a lei tributária é obrigado a pagar o tributo de forma antecipada e fica sujeito à fiscalização por 5 anos, é o contribuinte. É o que a gente chama de lançamento por homologação. Agora, quem vai fazer o lançamento, quem vai cuidar de toda a administração, quem vai fazer todo o controle de créditos e débitos, como se eu tivesse uma conta bancária, vai ser o fisco. Então, a administração tributária está assumindo o papel de protagonista da legalidade tributária. Aqui, a gente vai ter um sistema totalmente informatizado, que ele vai oferecer para o contribuinte mensalmente um extrato. O contribuinte confere, se ele estiver de acordo ele paga, se tiver qualquer problema ele recorre e o fisco imediatamente resolve os seus problemas. Então, no plano do direito, o direito vai ser aplicado e vai ser sistematizado totalmente dentro do sistema do comitê gestor. Então, eu vou ter um grande sistema informatizado CBS, IBS, em que eu tenho a legislação pré-interpretada pelo fisco, como o fisco entende a lei, vai estar dentro do sistema, vai ter o cadastro de todos os contribuintes inscritos, vai ter as regras do sistema de conformidade nacional, a fiscalização vai ser integrada entre União, Estados e municípios, a apuração vai ser automática e pré-preenchida para o contribuinte e a distribuição dos recursos entre União, Estados e municípios é feita automaticamente pelo critério do destino, pelo comitê gestor. Ou seja, a gente sai de um sistema em que tudo isso era feito pelo contribuinte, agora quem faz isso, quem realiza isso é o fisco. O que a gente chama de clube do IBS. Os contribuintes inscritos dentro desse clube, que vão recolher, na verdade, CBS, IBS, o compromisso é que eles tenham resíduo tributário zero. A cada operação que ele tem um débito, corresponde a um crédito que anula a carga tributária sobre o empreendedor. Quem paga IBS é o consumidor eleitor que está no destino, que mora nos estados e nos municípios.
Dentro do clube do IBS, a gente chama de clube porque é um clube de privilegiados, ou seja, as empresas inscritas nesse clube não sofrem nenhuma carga tributária no que diz respeito à tributação sobre o consumo. Hoje em dia, as empresas pagam ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, então não vão pagar mais isso. Quem vai pagar é o consumidor final e está garantido resíduo zero para as pessoas inscritas e manutenção do Simples Nacional. Dando um exemplo como é que isso vai funcionar no Brasil, se eu tenho uma mercadoria que eu estou vendendo de São Paulo para Campo Grande e depois vendo essa mercadoria para Minas Gerais e vou vendendo para Mato Grosso, depois para Palmas, Tocantins até a Bahia, esse dinheiro do imposto não fica nem com o estado origem, nem com o estado destino. Ele fica retido no comitê gestor, na conta contábil do adquirente. Então, a qualquer momento, esse adquirente que pagou o tributo, ele tem direito a crédito e ele, quando quiser, ele pode pedir esse recurso e esse recurso é devolvido imediatamente para o contribuinte. A mercadoria só, efetivamente, ela é distribuída para o Estado e para o município destino quando acontecer uma operação B2C, ou seja, quando a mercadoria sair do clube do IVA, sair do empreendedor e for para o consumidor final. É nesse momento que ela vai para o consumidor final, para o Estado e destino do consumidor final, que o comitê gestor vai distribuir o recurso para o Estado e para o município do destino. Aqui é um ponto que incomoda muita gente, e essa foi uma engenharia nossa para conseguir aprovar a reforma tributária, que é a transição. Por que foi criada uma transição de 10 anos? Essa transição foi criada justamente para valorizar, para nos preocuparmos com os contratos do setor produtivo. Quando a gente levou a proposta para a nossa diretoria, para o nosso conselho, e o nosso conselho é formado por empresas, então a grande preocupação delas era, e eu que investi acreditando na guerra fiscal, e com isso eu tenho um incentivo e investi milhões numa planta industrial em Tocantins, por exemplo. Eu não posso, de uma hora para outra, mudar o sistema e eu perder esse meu incentivo. Então, a transição foi criada para beneficiar aqueles que investiram e respeitar os contratos que eles tiveram com os contribuintes. Então, ela foi criada para favorecer o contribuinte que entrou na guerra fiscal e não vai perder o seu incentivo da dia para a noite. Então, por exemplo, ela começa, aqui é um esquema simplificado, começando a reforma, no primeiro momento, eu tiro 90% do sistema antigo, aliás, mantenho 90% do sistema antigo, ou seja, mantenho os privilégios das empresas, 90% desse privilégio eu mantenho o sistema antigo e entro só com 10% do novo imposto. No ano seguinte, eu entro com 20% do novo imposto e as empresas mantêm 80% do sistema antigo, ou seja, mantém 80% dos privilégios e incentivos fiscais do sistema ISS, IPI, ICMS. E assim por diante. Vai entrando o IBS 40%, 50%, 60%, 70%, até que em 10 anos eu só tenho o CBS e IBS e todos os outros impostos foram eliminados. Então a transição foi uma estratégia construída junto com as empresas para garantir segurança jurídica. Além disso, havia um grande medo de aumento da carga tributária. A gente teve uma série de experiências em que o fisco faz projeções econômicas, define uma alíquota e essa alíquota muitas vezes aumenta a carga tributária. Então nós criamos uma estratégia na transição, que é justamente essa alíquota teste de 1%. Ou seja, a legislação já está posta,
Ela vai começar a vigorar em 2026, com uma alíquota teste de 1%, que na verdade não vai ser cobrada, só haverá o destaque em nota fiscal. E aí eu vou descobrir quanto esse novo imposto, com a base ampla, quanto ele arrecada efetivamente. Por que isso é importante? O sistema atual, ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI, arrecada cerca de 1 trilhão e 200 bilhões. E a pergunta que se faz o tempo todo, qual que é a alíquota? E eu digo para o senhor, para a senhora, para as pessoas, que a alíquota agora, nesse momento, saber a alíquota é irrelevante. Porque o que importa é manter a carga tributária. Então, o sistema atual arrecada 1 trilhão e 200 bilhões. Em 2026, passado o ano inteiro, eu vou, através dessa alíquota de 1%, eu vou saber quanto o novo sistema arrecada. Se ele arrecadar 100 bilhões, 1% de alíquota arrecadar 100 bilhões, a alíquota para arrecadar 1 trilhão e 200 bilhões é 12. Se ele arrecadar 50 bilhões, a alíquota é 24. Se ele arrecadar 25 bilhões, a alíquota é 48. Ou seja, não importa a alíquota. A gente fez um sistema de modo que ele garanta, na transição, que não haja aumento de carga tributária. Então, por isso que foi feita essa transição, foi feito esse teste, e isso vai garantir segurança para o empreendedor e vai garantir também um incentivo à manutenção dos contratos e com a garantia da manutenção da carga tributária atual. De onde viemos e para onde vamos? Nós viemos de um sistema que tem múltiplas legislações, mais de 5.000 legislações municipais, 27 legislações estaduais, um PIS/COFINS super complexo que incide sobre o ICMS, o IPI, que é um imposto velho, antigo, que incide sobre a indústria, desincentivando a indústria, para um novo sistema que tem uma legislação única, uma única lei para o Brasil inteiro, aplicada conjuntamente pelas 3 esferas dos agentes fiscais. Ocorreu um movimento muito interessante no começo de 2024, que foi aprovada a emenda constitucional 132, que unificou a legislação e foi instaurado em 1º de janeiro de 2024 o chamado PAT-RTC. Juntaram 100 agentes fiscais federais, 100 agentes fiscais estaduais de todo o Brasil, 100 agentes fiscais municipais e deram uma tarefa para eles. Vocês têm que propor uma lei agora, em conformidade com a Constituição, que garanta os princípios postos pela Constituição conjuntamente. Então vejam que é interessante. União, Estados e municípios, pela primeira vez da história, se juntaram para trabalhar juntos e constituir uma legislação única que vai vigorar para a União, Estados e municípios. E além disso, aprenderam a trabalhar juntos, estão aprendendo a trabalhar juntos. Ou seja, a partir da reforma tributária, o agente fiscal municipal, o agente fiscal estadual e o agente fiscal federal vão trabalhar juntos, aplicando a mesma lei e o mesmo sistema informatizado. Nós saímos de um modelo que tinha múltiplas alíquotas. Cada produto, cada objeto tem uma alíquota diferente. E com isso, o cidadão fica desinformado sobre a carga tributária que ele paga sobre o consumo. Passando para um sistema que eu tenho uma alíquota padrão. A ideia era uma alíquota única, mas passou uma alíquota padrão com 2 alíquotas reduzidas, de 60% e 30%. Eu tinha múltiplos benefícios fiscais. E isso criava uma série de problemas, benefícios fiscais federais, estaduais, municipais, um para cada município, um para cada estado, criando guerra fiscal e criando insegurança para o empreendedor. Agora, só pode ter, os setores beneficiados por benefícios fiscais estão na Constituição, foram negociados e são setores que realmente merecem um cuidado especial, como educação, saúde, setor imobiliário, setor financeiro, que no mundo inteiro tem um regime especial. Então, a gente está reduzindo muito os contribuintes
que tem benefícios. O sistema atual, ele tributa a atividade econômica, ou seja, tributa o empreendedor. A reforma tributária significa uma ruptura da tributação setorial, ou seja, não são mais as empresas que sofrem essa carga tributária, e ela transfere agora para o consumo. Quem paga IBS é o consumidor. Se é exportado, não paga, e se é caso de investimento, não paga também, o dinheiro é devolvido, só se tributa quando acontece o consumo. E, dentro desse modelo, a empresa não consome. Tudo que ela compra é matéria-prima. Então, a empresa não paga mais imposto sobre o consumo no Brasil. Eu tinha um grande problema de tributação em cascata, em que o ISS, que é cumulativo, uma empresa de serviços que presta serviços para uma empresa que exerce uma atividade econômica que paga ICMS, o tributo ficava dentro do preço. Então, tinha tributação em cascata, aumentando o preço do produto e comprometendo a produtividade no Brasil. Agora, acabou essa tributação em cascata. É princípio constitucional fundamental a não cumulatividade, ou seja, com isso, eu vou reduzir os preços gradativamente, porque não haverá mais essa tributação sobre tributação. A gente conseguiu criar um modelo em que, efetivamente, vai ter tributação zero. Ou seja, quando eu for exportar os produtos brasileiros, eu não vou exportar mais impostos. Eu vou exportar com o custo da mercadoria ou do serviço que está sendo oferecido, sem impostos. Nós saímos de um modelo que está ali em verde, em que eu tenho guerra fiscal e litígio. Agora vou para o modelo em que eu tenho um federalismo cooperativo, que não tenho mais litígio entre União, Estados e municípios, e que trabalham todos juntos a favor do contribuinte para que ocorra efetivamente um federalismo cooperativo pela primeira vez na história. Rui Barbosa desenhou um federalismo ali a partir da primeira Constituição brasileira, mas esse federalismo, em função do seu sistema tributário, acabou sendo um federalismo de guerra fiscal, de um ente contra ente, de Estado contra Estado, município contra município. Agora a gente entra num novo modelo, num novo ambiente, que União, Estados e municípios trabalham juntos, aplicando a mesma lei a favor do contribuinte. A gente saiu de um sistema que eu não tinha ambiente de negócios, para criar um sistema com efetivo ambiente de negócios. Ou seja, eu saio de um modelo em que eu tenho cerca de 5.700 legislações de ISS, 27 de ICMS, uma de PIS/COFINS hipercomplexa, uma de IPI, que ele é complexo, opaco, e exclui o cidadão do debate sobre carga tributária, que é considerado o pior sistema tributário do mundo, e é de fato o pior sistema tributário do mundo, por um novo sistema, em que eu tenho simplicidade para aquele que arrecada, para o empreendedor, que não vai sofrer a carga tributária. Eu tenho transparência para o cidadão consumidor de quanto ele paga de carga tributária, para ele poder discutir nas urnas, nas eleições municipais, se ele concorda com aquela tributação, se ele não quer reduzir aquela tributação, se ele quer aumentar aquela tributação em função de investimentos públicos, e ele vai começar a discutir qualidade de serviço público, qualidade de saúde, qualidade de educação, qualidade de gasto público. E estamos indo para onde agora? Para o CBS, IBS, que na verdade é um único imposto, é uma única legislação, tem esse nome, CBS, IBS, porque porque é a mesma legislação, só que a Receita Federal vai cuidar do CBS, porque é um imposto vinculado, por isso chama-se contribuição, e os estados e municípios juntos vão cuidar do IBS. Mas é a mesma legislação e os mesmos critérios de aplicação. Para um sistema simples para o empreendedor, transparente para o cidadão contribuinte, que incentiva a cidadania fiscal. E nós, para instaurar esse sistema, estudamos todos os modelos do mundo. Ou seja, a gente tem um sistema da reforma tributária que aconteceu na Austrália nos anos 2000, o que deu certo, que é um grande modelo.
a reforma tributária na Nova Zelândia, que foi um paradigma importante para nós, o que deu certo na reforma que aconteceu em Portugal em 2011, na instalação do IVA, o que deu certo em Angola, São Tomé e Príncipe, são os IVAs mais recentes. Ou seja, nós estudamos todas essas experiências para colocar o nosso sistema. Mas o que é mais importante e mais interessante, em função da inflação e da CPMF, que incidia sobre a movimentação financeira, o Brasil tem o sistema bancário mais sofisticado no mundo. Só no Brasil existe PIX e essa tecnologia bancária que a gente tem. Além disso, em função de nós termos o pior sistema tributário do mundo, o fisco, para trabalhar com esse sistema, acabou criando a melhor tecnologia fiscal do mundo. Fora do Brasil não existe nota fiscal eletrônica. O Brasil dá aula, é convidado para os idealizadores da nota fiscal, são convidados para explicar para a OCDE, para uma série de países, como funciona a nota fiscal eletrônica, que é uma tecnologia nacional. Nós temos um sistema público de situação digital, que é uma espécie de espelho da realidade, que só existe no Brasil. Só que até então, nós tínhamos a melhor tecnologia bancária, a melhor tecnologia fiscal, sendo aplicada no pior sistema tributário do mundo. José Roberto Afonso, um economista importante, dizia que os agentes fiscais brasileiros aplicam cada vez melhor o imposto e cobram cada vez melhor sobre uma legislação cada vez pior. Agora mudou. Agora nós teremos a melhor tecnologia bancária, com a melhor tecnologia fiscal sendo aplicada sobre a melhor e mais sofisticada legislação de IVA do mundo. Então, é um orgulho para o Brasil estar instaurando um sistema como esse. É uma ruptura da chamada síndrome de vira-lata, denunciada pelo Nelson Rodrigues, e a gente ressignificar esse sentido. Até o vira-lata é um cachorrinho bacaninha, ele não pega doença, é resistente, é simpático, se adapta facilmente. Nós somos brasileiros e, efetivamente, nós temos capacidade técnica de mudar e de exercer esse papel, invertendo esse movimento de esperar que o governo faça e a sociedade realizar. Um sistema novo exige a construção de um novo objeto que associe o texto aprovado com os textos que registraram o contexto de aprovação da reforma tributária. Essa reforma foi construída no decorrer de 10 anos, com estudos detalhados sobre questão da alíquota, base de cálculo, modelo federativo, quem é o contribuinte. Nós fizemos vários modelos de lei complementar, antes de surgir essa lei complementar. E em 2018, nós falamos com todos os presidenciáveis, todos ficaram de acordo com a reforma. Em 2019, o Rodrigo Maia pediu que nós escrevêssemos a proposta de emenda constitucional. Ou seja, reitero, a proposta de emenda constitucional não foi feita pelo governo, foi proposta pela sociedade, junto com as empresas, e, a partir daí, nós levamos para o Parlamento aprimorou ali a PEC 45 na Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, depois passou pelo Senado, e com o apoio dos 27 estados, e com o apoio da maioria dos municípios, e com o apoio e o lobby positivo de todas as empresas brasileiras, que iam até o Congresso explicar que elas desejavam e queriam a reforma tributária, nós conseguimos efetivamente vencer e implantar essa reforma. Ou seja, venha para o Brasil. Vejam que estamos num momento muito interessante. Nós tivemos um encontro com o ministro Haddad recentemente e há uma percepção que, com essa política Trump de aumento de tarifas e de ruptura de relações internacionais, se o Brasil não tivesse nada a oferecer, nossa situação seria muito ruim. Mas o que vai acontecer? Nós
com essa ruptura, os países vão procurar um país que tenha mercado consumidor, e o Brasil tem esse potencial, tenha potencial energético, e o Brasil tem essa referência, tenha tecnologia e experiência em criar energia verde, e o Brasil tem essa experiência, e agora nós temos a oferecer a essas empresas que procuram novos parceiros o melhor sistema tributário do mundo. Então venha para o Brasil, melhor tecnologia bancária, melhor tecnologia fiscal, com nota fiscal eletrônica, SPED, comitê gestor, com uma administração tributária totalmente informatizada e tem por princípio respeito ao contribuinte. Segurança jurídica, criando produtividade e investimento no Brasil. É isso. Venham investir no Brasil. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Vou pedir para o Eurico ficar aqui mais um pouquinho, porque eu quero chamar aqui o Jean e o Omar, que vai fazer aqui um painel rápido de perguntas e respostas altamente inteligente. O Jean é mestre e doutor